O teatro como arte marcial, de Augusto Boal. As metamorfoses do diabo. Quando eu era pequeno, usava tamancos, até que comecei a achar cafona usar tamanco. Mudar não era fácil. Eu morava na Penha, quente, sem asfalto, muita poeira, o sapato apertava, pé de atleta à vista. A ascese do tamanco ao sapato de mocassim era um calvário suburbano. Corajoso, eu me ameaçava solene. A partir do primeiro dia do ano, nunca mais usarei tamancos. Chegava o ano novo e eu me esquecia da jura. Quando adolescente, eu me interessava arduamente pelas mocinhas da minha escola. A mais bonita, a Alzira, que eu amava, disse um dia que eu estava gordo demais para os seus padrões estéticos. Jurei apaixonado. A partir do primeiro dia do próximo ano, nunca mais comerei doces. Eu trabalhava na confeitaria do meu pai, e a gula sempre foi um dos meus pecados prediletos. Vinham anos novos e natais, quaresmas e carnavais, e eu passava longe da balança, assoviando disfarçadamente. Eu estava esperando o quê? Esperava uma data certa para tomar as iniciativas inadiáveis. Era sincero, mas precisava de uma data, dia, hora, minuto e mês, para acreditar que a mudança seria possível, mas no ano que vem. Não hoje, muito próximo. Nem no futuro distante. Seria, com exatidão e rigor, no primeiro minuto do primeiro alvorecer de janeiro. Até lá, com a consciência tranquila, podia continuar comendo bombas e madalenas, manjares do céu e barrigas de frade, calçando tamancos, engordando quilos e sujando os pés. Hoje, não são pés nem quilos que me preocupam. É o futuro da humanidade. Estou tão angustiado que chego a pensar que se pudéssemos marcar data e hora para transformar o mundo de uma vez, torná-lo habitável, como no dentista, marcando hora para arrancar o dente. Sem medo de injeções, sem nem medo de motores. Se disto fôssemos capazes, nosso futuro seria menos parecido ao que, com razão, tememos, e mais próximo ao que, com esperança, sonhamos. De pé, ó vítimas da fome! 40 séculos vos contemplam. Avante, camaradas, independência ou morte! Estamos esperando o quê? Temos que agir já, hoje, agora, não no ano que vem, como quando eu era criança. Inocente, eu comia doces recheados de creme de baunilha, pensando como o meu corpo seria belo e esbelto, sem perceber que o ano seguinte estava embutido no sorvete de chocolate e nos quindins de iaiá que comia agora guloso. Engordava em dezembro as redondezas de janeiro, exatamente como faz o mundo cavando hoje a fossa que nos vai enterrar amanhã. Estamos esperando o quê? O futuro chegou e entrou sem bater na porta. Não quero ser pessimista e dizer que a Terceira Guerra Mundial já começou. Quero ser realista e dizer que a Segunda jamais terminou. Ruanda, Zaire, Burundi, Sierra Leoa, Angola e Moçambique. Quantos holocaustos já se cometeram nesta última década, naquele continente onde os primeiros homens desceram das árvores equilibrando-se em pé? Quantos genocídios famélicos estão sendo praticados na África neste instante? É confortável pensar que esses países são cavernícolas, donde as guerras e a devastação inevitáveis entre tribos selvagens. Quem, porém, vende armas aos trogloditas? Os civilizados. O ser humano é animal carnívoro predatório,
Não existe diálogo construtivo entre a caça e o caçador. Neste mundo, caçar é a lei. As relações internacionais são movidas pelo instinto predatório, obra que são do animal homem. Para disfarçá-lo, inventou-se a gentil diplomacia. A diplomacia é o silenciador do revólver, mata em silêncio. O imperialismo muda de nome, mas conserva o apetite. Foi agora batizado de globalização e proclama a necessidade de fazermos parte de uma imensa aldeia global administrada por um só poder, o dele. Para sermos globalizados sem sentirmos, é necessário que nos isolem. Se as vacas dialogassem, não iriam inocentes para o matadouro, dizia Brecht. Diálogo é perigoso, ensina. Contra o diálogo, o poder desativa organizações populares e encarcera os indivíduos diante da televisão, onde reina o monólogo. Do trabalho à casa e da casa ao trabalho, telenovela de permeio. Gente junta só em torno de paixões hipnóticas como o futebol. Nunca um debate de ideias. A política cultural dos países capitalistas deixa ao sabor do mercado a escolha de estilos e formas de arte. Transforma o artista, aquele que cria um novo, em artesão, aquele que reproduz um modelo obediente ao mercado. Desaparece o indivíduo confundido ao gênero ao qual pertence. Este é o curioso paradoxo da globalização. Para globalizar, é necessário isolar o indivíduo, não para que fortaleça sua individualidade, mas para que desapareçam suas diferenças. Nossa identidade é feita pelo que somos e pelo que são os outros, e que nos permite ser o que somos, em nossa relação com eles. Sou pai porque tenho filhos, homem porque existem mulheres. Na globalização, porém, isola-se o indivíduo para que perca esta parte essencial da sua identidade, as diferenças. Isola-se o indivíduo para que perca sua individualidade. Indivíduo sem identidade, sem nome, número. Isola-se o indivíduo para que seja mero recipiente em que a mídia e o discurso tecnocrata vertam conteúdos. Sequestra-se a individualidade do indivíduo, transformado em estranho ser robótico. O indivíduo único torna-se massa, concreto, abstração. Elimina-se a descontinuidade entre um indivíduo e o outro. O exemplar é a espécie. O átomo ser humano, radical e livre, busca associar-se. Prosperam seitas fanáticas religiosas e profanas, milagres coletivos e religiões televisivas. O que se quer globalizar é a massa disforme, informe ou uniforme, sempre obediente, exatamente o contrário de homens e mulheres estruturados. Monólogo, não diálogo. Se assim continuar, bem cedo não haverá mais nenhuma diferença entre um indivíduo e outro. Todos serão fabricados no mesmo molde. Eu, ao contrário, penso que nos devemos afirmar pelo que nos assemelha, é claro, mas também pelo que nos separa, recusando-nos a ser massa informe sem caráter. Se por artes mágicas fôssemos capazes de ver este fim de século, sem dele fazer parte, seria belo observar as metamorfoses pelas quais passa o diabo. Na Idade Média, o diabo era diabo. Diabo à vera, sem brincadeiras. No teatro sacro medieval dava medo. Quando aparecia em cena, até os espectadores fugiam aterrorizados. Alguns desmaiavam, e os demais atores, seus colegas, saíam de perto por precaução. Era um Deus nos acuda, socorro.
O diabo não vinha para divertir ninguém. Vinha para levar pecadores para o inferno e seus eternos horrores. Inferno sólido, não vaga abstração, subterrâneo em bailarinas, chamas alvoroçadas, fornalhas incandescentes, onde abundavam os mesmos instrumentos de tortura usados pelos senhores feudais para reduzirem seus tutelados ao cativeiro. Correntes, espetos, garfos descomunais, rodas dilacerantes, mel nas feridas abertas a punhal, para que as formigas devorassem o pecado. Seus gritos serviriam de exemplo aos inconformados. Medo, pânico, pavor. O medo é a grande arma para convencer seres humanos a aceitar a desumana servidão. O diabo dava medo, impunha medo, reinava pelo medo. O povão, imerso em medo, aceitava suas ordens, desejos, tudo pelo medo. Um poder que não inspira medo não é poder, é consenso. A arte medieval dava medo, como o diabo. A poesia ameaçava. Deixai lá fora a esperança, vós que entrais. Escrevia Dante antes de esmiuçar torturas. Medo da dor, porque o sofrimento é o melhor recipiente para inocular obediência na alma do cidadão comum. O teatro assustava espectadores, usando para isto até a paixão do Cristo e a angústia de Maria, que exclamava perplexa na peça de Jacopo da Todi, 1230 a 1306. Abre aspas. Por que tanta amargura, se nunca fez loucura? Cristo, meu filho, minha ventura. Fecha aspas. O medo estimulava o cego servilismo, mesmo diante de ordens senhoriais cruéis. Abre aspas. Abraão, Deus ordena que leves ao monte, por caminhos ásperos e ermos, teu único e amado filho Isaque, criança de espírito puro, e que ali o mates com tua espada, em minha honra e louvor. Fecha aspas. Exige Deus por meio de um dos seus anjos emissários na peça de Fel Belcari, 1410 a 1486. Abre aspas. A festa de Abraão e Isaque, seu amado filho. Fecha aspas. Cheio de temor diante do estafeta celeste, Abraão concorda sem refletir. Abre aspas. O servo não deve pedir ao seu senhor as razões de suas ordens. Deve obedecê-las. Fecha aspas. O menino Isaque, ao invés de sair correndo pela floresta, estende o alvo pescoço à espada paterna, absolvendo-o. Abre aspas. Quero satisfazer duas vontades, a de Deus e a tua, e aceito morrer mesmo sem ter pecado. Fecha aspas. Caramba, vá ser bonzinho assim no inferno. Claro que tão monstruoso servilismo era, na festa do título, recompensado, e o tenro Isaque perdoado de crimes jamais pensados e menos ainda cometidos. O diabo inventou o medo. O senhor feudal tinha em suas mãos todos os poderes, legislativo, judiciário e executivo. Tudo emanava da sua solitária vontade. O vaidoso diabo, vestido de diabo, tridente diabólico, botas pretas, reluzentes, era fiel vassalo deste senhor. Fiel escudeiro e guarda-costas, polícia especial, encarregado das mais sórdidas missões punitivas. Curiosamente, o senhor, ele mesmo, nunca ia parar no inferno e era sempre perdoado, não importando os pecados que porventura cometesse.
O diabo vinha castigar os desobedientes às leis de Deus, sancionadas pelo senhor feudal, seu amo. Vinha castigar os preguiçosos e os revoltados. Sua identidade era esta, e esta apenas. Diabo era diabo, não tinha outro nome na certidão de nascimento, embora houvesse milhares de codinomes, entre os quais Coisa Ruim, Diogo Cão. O diabo representava, além do medo, a certeza. Pecado era pecado e virtude. Tudo já estava resolvido e ai de quem duvidasse. Dicotomia pura, sem mais ou menos. O maniqueísmo nasceu na Idade Média, quando nasceram gêmeos, o bem e o mal. Se, como fazia o diabo, violasse uma donzela, a menina moça não ficaria mais ou menos grávida. Em 7 dias pariria um pequeno satanás de 7 quilos correndo no parto prematuro. Lúcifer, porém, sempre foi um rebelado. Tinha até um certo quê de revolucionário. Não poderia ficar para sempre servindo a outro senhor que não fosse ele mesmo. Tinha ambições maiores para um posto tão subalterno. Foi assim que, ardiloso, rebelou-se contra seu nobre amo. Em lugar da certeza, instaurou a dúvida, a começar pela sua própria dúvida maior, que o assaltava. Abre aspas. Se o Senhor tem tanto poder, por que não o tenho eu? Um poder só meu. Se sou quem sou, se sou quem, em seu nome e a seu favor, todo o poder exerço, quem é o mais forte? Ele, que me dá suas ordens, ou eu, que as executo? Fecha aspas. Quando a diabólica burguesia sinuosa assumiu o poder econômico, Satanás, transformado em grande burguês Beelzebul, sofreu as metamorfoses mais profundas de que se tem notícia na história, e mais complexas que as cirurgias plásticas de uma princesa saudita. Adquiriu laivos e traços de heroísmo maquiaveliano, excelso esbanjador de virtude, a virtude do homem que se faz por si mesmo, herói sem moral, que a vida põe a risco, tudo pelo poder. No feudalismo, prevalecia o nascimento, filho de visconde, viscondinho. Com o tempo viria a ser, o homem cumpria o destino que Deus lhe havia traçado. Com o surgimento da burguesia, o homem passou a inventar seu destino, a lei do homem contra a lei de Deus, o perecível contra o eterno, o gótico contra o romântico. No feudalismo, tudo era o que era e como era. Tinha que ser assim e seria sempre. No Renascimento, tudo se tornou possível. Vertigem. A burguesia veio afirmar o primado do indivíduo, de alguns indivíduos superiores, mas não de todos os indivíduos. Se por um lado enfrentava a nobreza, por outro, para vencê-la, deveria se apoiar no trabalho escravo, ou quase. Mais uma vez, o indivíduo separava-se da massa, do coro, e se tornava protagonista da história. O indivíduo burguês equidistava da estrutura feudal e da plebe ignata. Foi este o primeiro grande diabo moderno, o coisa ruim burguês. Shakespeare batizou esse insurgente diabo com nomes próprios, nomes de gente de carne e osso: Iago, Cássio, mais que Brutus, e Lady Macbeth, mais que seu esposo. Todos estes personagens queriam pela força o poder que por direito não teriam. Disto eram conscientes.
A mesma obediência que o diabo mostrava ao senhor feudal, a quem traiu, estes personagens haviam mostrado aos poderosos, dos quais eram quase sempre protegidos. Iago, lugar-tenente de Otelo, que nele confiava mais do que na própria mulher, Desdémona. Macbeth, admirado por seu rei, o poderoso Duncan, que o enchia de honrarias e títulos. Brutus, amado filho de Júlio César, aquele frasista que disse, entre outras pérolas históricas mais espetaculares, Alea jacta est, e vini vidi vinci, e que ficou famoso por suas célebres últimas palavras, até tu, Brutus, filho meu. Curiosidade. Shakespeare exaltou o herói contestatário, porém a burguesia ainda não tinha o poder político e só contestava por baixo do pano, transacionando com a nobreza, emprestando-lhe dinheiro. Tinha apenas a chave do cofre. A nobreza exigia o castigo formal e exemplar para o traidor rebelde. Todos os diabos shakespearianos deveriam ser castigados para que a vida voltasse ao normal feudal. Por este imperativo, todos os vigorosos diabos renascentistas foram obrigados a morrer antes do fim da peça, depois de alegrarem nossas almas rebeldes durante 4 atos e meio. Essa foi uma tremenda metamorfose do diabo, que passou a encarnar não a polícia do senhor feudal e da nobreza, mas aquele que, independente do seu berço e confiante no seu valor, afirmava seu poder pessoal contra o poder dos seus antigos senhores, aos quais servira e os quais traíra. Faço porque posso e quero, não porque deva ou a isso tenha direito. O general voltou suas armas contra o seu príncipe. O diabo poderoso e abstrato, sobrenatural, surpresa, deixou de ser figura simbólica que era no teatro medieval e passou a ser o indivíduo de carne e osso que, para cúmulo dos males, gostava de gozar a vida por sabê-la curta. Agora ou nunca, vai ou racha. A certeza medieval foi substituída pela dúvida renascentista, mas o medo, fundamento de toda a sociedade, tinha que sobreviver. Se antes era a crueldade do diabo que o povo intimidava, era agora sua ousadia, a vertigem do seu salto no precipício, sua loucura em desafiar valores que se pensavam eternos. Se não o fossem, se nenhum outro seria. Como se, de repente, alguém pusesse em dúvida a existência do deus Nefelibata, seu domicílio certo no céu, ou se alguém perguntasse se a terra era mesmo quadrada, como juravam todos, ou meio arredondada, como já desconfiavam alguns mais atrevidos. Deus fosse louvado. O diabo, o grande traidor, humanizou-se, mostrou-se desumano. Na Idade Média, garboso e exuberante, cheio de ornamentos, espadas, esporas e altaneiros esporões nos seus pés de bode, no Renascimento, grandiosamente traiçoeiro, corajoso, aventureiro. E hoje? Nas revistas de finanças, nas bancas de jornal, pode-se ler a lista dos homens mais ricos do mundo. Bill Gates na cabeça, diabo de bom tamanho, junto a mais de 100, quase tão ricos como ele. Mas quem é o grande sócio anônimo das grandes multinacionais? Milhares de acionistas pés rapados. O diabo magnata criou para si mesmo um escudo protetor e faz crer
aos diabinhos acionistas que eles são poderosos diabões metamorfoseados em pequenos acionistas, yuppies e stockholders, que transitam miúdos na bolsa de valores e nas multinacionais. Aquele que possui, nem que seja uma mísera ação, mesmo sem direito a voto, um pobre diabo, pensa que virou diabo de verdade, adquire a ideologia de proprietário e se julga dono da Standard Oil. O diabão, que ainda existe, é claro, disfarçado. Criou milhões de diabinhos sem graça e sem valor, organizados em uma vasta sociedade anônima diabina, suporte moral do sistema capitalista. O imponente diabo medieval, vestido em grande estilo carnavalesco, vermelho, dourado e negro, inventou a ala dos diabinhos anônimos em camisa esporte e calça jeans. Além do medo de perder o que tem, esta classe mais ou menos média e daí para cima tem a esperança de se tornar Bill Gates quando crescer. Na Idade Média, o teatro com seus personagens, quase sempre abstrações, virtude, anjo, vício, gula, todo mundo, tratava os grandes temas morais e religiosos da sua sociedade estratificada, temas relacionados ao céu e ao inferno, a recompensas e ao castigo. Por isso, seus grandes heróis tinham imensas dimensões divinas. No Renascimento, o teatro tratava do grande tema do poder e do seu exercício, do ser humano face à morte e ao universo. Por isso, seus heróis tinham a multidimensionalidade de Hamlet e do Rei Lear. Hoje, com esses diabinhos apatetados bisbilhotando a cotação da bolsa na CNN, o teatro e o cinema norte-americano e, sobretudo, a TV, esta monstruosa e pandêmica praga, fogem, com emocionantes e parcas exceções, de qualquer tema amplo e vasto, sociais, políticos ou metafísicos, e buscam mesquinharias cotidianas, pequenos conflitos que não transcendam o âmbito dos seus medíocres personagens. Nota de rodapé. No Renascimento, o estilo gótico inventava curvas e rasgava o céu com a ousadia de traços nunca vistos. Os personagens de teatro se humanizavam aceitando o fato de que somos todos feitos de contradições. A pintura alargava horizontes com a terceira dimensão, a perspectiva. Hoje, na arte descartável para consumo imediato, parece que estamos desgotizando a arte, retirando aos personagens suas complexidades e transformando-os em esquemas ou idiosincrasias. Fim da nota de rodapé. Isso explica, depois das telenovelas, que pelo menos ainda contam uma historinha, por mais boba que seja, e tem uma estrutura, por mais frágil e zigue-zagueante que a façam, ao sabor do Ibope, a proliferação dos imbecis reality shows, cujos personagens são escolhidos a dedo pelas idiotices que forem capazes de produzir em série. Se o espectador fica galvanizado pelas tolices e miudezas que acontecem na tela desgovernada, acaba por atoleimar-se como os vazios indivíduos que nela vê, não fazendo nada como na vida nada fazem. A função da TV, inspirada no espírito de Hollywood, é confessadamente a de imbecilizar suas plateias, embrutecê-las. Como tem missão de inocular o medo e a incerteza, o medo o escraviza e a incerteza lhe abre as portas. A TV injeta o necessário medo por meio de ficções espasmódicas, o pavor por meio de seres extraterrestres e subhumanos,
o pânico por meio de monstros marinhos dentados e outras catástrofes antinaturais. O terror absoluto explode na cabeça dos espectadores com as pontes dinamitadas, rajadas de metralhadoras indiscriminadas e golfadas de sangue que jorram pelos olhos, pelo umbigo e pela boca. O espectador de TV vive morrendo de medo vendo tantas mortes. Desligar a TV é como acordar de um pesadelo. A TV é o grande diabo mimetizador dos tempos pré-históricos que estamos vivendo e que vai nos lançar no abismo mais cedo do que se pensa. Este diabo se chama simplesmente Joe. Não tem nenhuma grandeza, infunde anárquica violência mediante imensa covardia e insensibilidade. Hoje, diante do clima de guerra instaurado pelos belicistas, mais fundamentalistas que os fundamentalistas islâmicos ou não, fala-se muito contra as armas químicas e as armas biológicas, mas entre todas as armas que devem ser destruídas, as mais perigosas são as eletrônicas. As armas eletrônicas são, ao mesmo tempo, químicas, porque nos obrigam a comer fast food e a beber refrigerantes que destroem o nosso metabolismo e o nosso corpo, e são biológicas, porque destroem o nosso cérebro, destroem a nossa maior conquista humana, a capacidade de pensar com a nossa própria cabeça. Esses personagens da cinematografia norte-americana, dirigida contra o cérebro dos espectadores, mísseis contra a inteligência, não representam valores morais e religiosos como na Idade Média, nem valores sociais e políticos como no Renascimento. Representam banais idiosincrasias, como convém à necessidade colonialista de isolar os indivíduos, torná-los insignificantes, isto é, sem significado. Esses personagens são estultos e nécios, não prestam, porque foram concebidos para tornarem imprestáveis suas plateias. Estão conseguindo. Estatísticas afirmam que um jovem nos Estados Unidos, aos 14 anos, terá visto pelo menos 14.000 assassinatos na TV. Quem se admira de que eles saiam depois de tanto tiro, tanto soco e tanto sangue pelas ruas e pelas escolas dando tiros a esmo? Como o pé de um torcedor de futebol que vive dando pontapés de verdade em uma bola imaginário, também os dedos dos estudantes estadunidenses vivem apertando gatilhos. Quem se admira que aprovem a guerra contra o Vietnã, contra as Coreias e o Iraque, as invasões rocambolescas da Guatemala, Nicarágua, Panamá, Salvador, Granada e mundo afora? Para crescer, desde o fim da Idade Média e até agora, o diabo burguês, comerciante, banqueiro, armador, precisava destruir fronteiras alfandegárias entre um principado e outro, um ducado e um condado. Montecchios e Capuletos. Era preciso criar uma só lei, um só príncipe, inventando-se nações, proibindo línguas regionais e diversidade cultural, de preferência, a pancada. Muitas nações resistiram ao Estado que as queria unificar e ainda resistem. Na Espanha, Itália, Iraque e Turquia, conservam sua língua, dança, costumes, tradições. Muitas nações dentro de um só Estado autoritário e excludente. Nem sempre dá certo. Vejam a pulverização da Iugoslávia e da União Soviética já falecidas. Hoje, o capitalismo quer fazer a mesma unificação forçada, agora em escala mundial, derrubar fronteiras, globalizar. Para isto, os meios de comunicação são essenciais.
Temos que nos defender contra este bombardeio. Nas TVs a cabo só se fala inglês, e o que em inglês se fala é o nosso velho conhecido American Way of Life. Fujam dele. Não é necessário atirar pedras nas telas que falam inglês, nem jogar os aparelhos de TV pela janela, porque podem cair na cabeça de algum inocente que vá passando a caminho do teatro. Mas temos que inventar para estes casos a televisão cega, a telecegueira, e para isto não basta apertar o botão do mute, tem que apertar também o blind. Os novos diabinhos emergentes querem a globalização. Para eles, seria melhor um mundo único no qual possuiriam meia dúzia de ações com a sensação térmica de 1000. Mas não querem se misturar com o populacho deserdado por eles diabolizado. Derrubam as fronteiras nacionais, mas não as de classe. As fronteiras alfandegárias desaparecem, mas ressurgem, não mais entre um país e outro, mas dentro de cada cidade, cada rua. Erguem-se muros contra imigrantes, em países ricos e cercas eletrificadas em mansões de luxo. Os globalizadores galopantes dizem que a globalização é moderna. Bush exalta as modernas virtudes do capitalismo estadunidense, das Forças Armadas dos Estados Unidos da América, das cadeiras elétricas estadunidenses, que são o bem, e contra essas modernas maravilhas apontam as velharias do eixo do mal. Ser moderno não é um valor em si, e os valores antigos não são por vetustos maus. As ideias de solidariedade do cristianismo completam agora 2 milênios. Devemos jogá-las no lixo como cenis? As bombas atômica e de napalm são relativamente modernas. Devemos adorá-las por sua juventude? Globalizar é moderno como o Tratado de Tordesilhas, que dividia o mundo em 2. Hoje, menos que essas 2 metades, a Pax Americana quer uma só língua, um só fast food, um único filme 1000 vezes reescrito por computadores com os mesmos tiros, fogo e sangue e os mesmos beijos edulcorados e as mesmas loiras Barbies. A Pax Americana quer um só cidadão homogêneo multiplicado, totalizando bilhões de consumidores. Os colonizadores querem aniquilar o poder de decisão do indivíduo e dá-lo aos bancos, às multinacionais, às organizações patronais, disse Noam Chomsky. Arthur Miller, dramaturgo, escreveu um artigo Privatizem o Congresso, no qual sugere que deputados e senadores sejam obrigados a vestir camisas com as cores dos seus patrocinadores. Avon, Coca-Cola, Sony, Mitsubishi, como jogadores de futebol. Só assim saberíamos por que e por quem estão votando. E nós, por que ou por quem estamos esperando? Nenhum Messias virá. Temos que fazer o que for preciso, nós mesmos, pois nenhuma ajuda virá vinda do céu. Estamos na boca do inferno e o diabo nos espreita. Temos que agir já, se não quisermos ver o anunciado fim da história. Se quisermos existir como indivíduos com nome e sobrenome e não como números e códigos de barra, se não quisermos que a nossa identidade seja um cartão eletrônico. Temos que desenvolver organizações populares que permitam o debate, a pluralidade, a diversidade, a transitividade do diálogo, a força da rejeição, o poder de dizer não. Para isso serve o teatro.